E aí pessoal, beleza? Hoje vou dar continuidade aos meus estudos de conhecimentos gerais da Polícia Científica do Paraná 2024. Lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de março de 2024 às 23 horas. A previsão das provas objetiva e dissertativa será para o dia 21 de abril de 2024. Não se esqueça de treinar seu físico, TAF, e seu mental para o psicológico. Pratique exercício físico e faça meditações, porque esse edital ninguém merece. Quase 2 noites sem dormir lendo sobre como ser um servidor público no Paraná. Já vai deixando o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O edital está no site do IBFC. Então vamos lá. Legislação especial, são 12 questões no total. Lei Estadual N graus 2656/2021, Processos Administrativos. Leia a letra da lei no link. Esta lei estabelece normas gerais e procedimentos especiais sobre atos e processos administrativos que não tenham disciplina legal específica, no âmbito do Estado do Paraná. O título 1º estabelece as disposições preliminares da lei, que visa regular os atos e processos administrativos no Estado do Paraná, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais dos administrados e melhorar o funcionamento da administração pública. Ele define os órgãos e entidades aos quais se aplicam as normas da lei, bem como os princípios e critérios que devem ser observados nos processos administrativos. Além disso, esclarece como as normas do Código devem ser interpretadas e aplicadas para garantir a segurança jurídica na administração pública. O título 2º estabelece os direitos e deveres dos administrados perante a administração pública. O capítulo 1º enumera os direitos dos administrados, como o direito ao tratamento respeitoso, acesso à informação sobre processos administrativos, e o direito de formular alegações e peticionar contra ilegalidades. Além disso, são definidas prioridades na tramitação de processos para certos grupos. No capítulo 2º, são delineados os deveres dos administrados, incluindo expor os fatos com veracidade, proceder com lealdade e urbanidade, colaborar para o esclarecimento dos fatos e abster-se de condutas protelatórias. Expressões injuriosas nos escritos apresentados durante o processo administrativo são proibidas. O título 3º aborda as normas gerais aplicáveis aos processos administrativos, delineando as etapas desde o início até a documentação. No capítulo 1º, destaca-se que todo assunto submetido à administração pública deve ser instrumentalizado via processo administrativo, podendo iniciar-se de ofício, a requerimento ou por proposição do administrado. Além disso, são estabelecidos requisitos para a provocação do interessado, como a forma escrita e a indicação de informações mínimas. O capítulo 3º enfoca a competência, ressaltando sua irrenunciabilidade e a possibilidade de delegação, com exceções claras. No capítulo 4º, são abordadas a forma, o tempo e o lugar dos atos do processo, definindo que não dependem de forma determinada, devendo ser realizados em dias úteis e no horário normal de funcionamento da repartição. Também são detalhados os procedimentos de comunicação dos atos, privilegiando meios eletrônicos e pessoais quando necessário. O capítulo 6º trata da autuação e documentação dos processos administrativos, indicando que estes devem ser autuados e numerados seguindo uma ordem lógica e cronológica. Capítulo 8º estabelece os procedimentos para a instrução do processo administrativo. Define que a instrução pode ocorrer de ofício ou por impulso do órgão responsável, priorizando a menos onerosa para os interessados. Determina a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos e estabelece critérios para a aceitação de requerimentos e requisitos de informações. Também prevê a abertura de consulta pública em casos de interesse público, a realização de audiências públicas, e outros mecanismos de participação dos administrados. Capítulo 9 trata do incidente de falsidade documental, que pode ser instaurado em qualquer fase do processo administrativo, de ofício ou a pedido do interessado. Estabelece os procedimentos para a arguição de falsidade documental, incluindo a manifestação das partes e a possível determinação de exame pericial. Define que a decisão sobre a falsidade ou autenticidade do documento deve ser declarada pela autoridade processante, com medidas cabíveis em caso de falsidade. Capítulo 10 estabelece o dever da administração de emitir decisões de forma explícita e devidamente justificada, mencionando os precedentes judiciais e administrativos. Define prazos para a tomada de decisão após a instrução do processo e possibilita a atribuição de eficácia vinculante a decisões aplicáveis a casos similares. Também estabelece critérios para a motivação dos atos administrativos.
Capítulo 11 estabelece a obrigatoriedade de motivação para os atos administrativos em diversas situações, como quando negam, limitam ou afetam direitos ou interesses, impõem deveres ou sanções, decidem processos de concurso ou seleção pública, entre outros. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo incluir a concordância com fundamentos de decisões anteriores. Também são previstos mecanismos para a reprodução mecânica ou eletrônica dos fundamentos das decisões em casos de múltiplos assuntos semelhantes e para a motivação de decisões de órgãos colegiados. Capítulo 12 são estabelecidos os procedimentos para desistência ou renúncia total ou parcial do pedido formulado pelo interessado no processo administrativo. Além disso, o órgão competente pode declarar extinto o processo quando sua finalidade for exaurida ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Também é determinado que a propositura de ação judicial para discutir direitos ou interesses na esfera administrativa implica renúncia ao poder de peticionar ou recorrer na referida esfera, exceto em casos de processo para apuração de responsabilidade. Capítulo 13 trata da anulação e revogação de atos administrativos e da convalidação de atos defeituosos. A administração deve anular seus próprios atos quando estiverem viciados de legalidade e pode revogá-los por conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos. O direito da administração de anular atos administrativos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos, salvo comprovada má-fé ou flagrante inconstitucionalidade. A convalidação dos atos defeituosos pode ocorrer nos casos de vícios de competência, forma ou objeto, desde que não acarretem lesão ao interesse público. O título 4º trata dos procedimentos administrativos especiais, compreendendo o capítulo 1º, que aborda a sindicância e o processo administrativo disciplinar, pede. A seção I apresenta as disposições gerais, incluindo critérios para a instauração do PED, imposição de sanções e prazos de prescrição. Na seção 2ª, enfoca-se o dever de comunicar e apurar irregularidades, delineando competências para instaurar sindicâncias e PEDs, além de regras para denúncias. A seção 3ª trata do afastamento preventivo e garantias durante esse período. Na seção 4ª, são discutidas as comissões processantes, enquanto a seção V detalha a sindicância. Por fim, a seção 6ª aborda o PED em si, desde a instauração até o julgamento, respeitando princípios como o contraditório e a ampla defesa, além de especificar as etapas do processo e as garantias para o indiciado. O capítulo 2º estabelece que as disposições do capítulo anterior se aplicam ao processo administrativo para apuração de responsabilidade conforme a Lei nº 15.608/2007. O capítulo 3º introduz a tomada de contas especial como um procedimento formalizado por órgão competente para apurar omissão no dever de prestar contas ou desvio de recursos públicos, detalhando as hipóteses de cabimento e as providências administrativas preliminares à instauração. A autoridade administrativa competente deve iniciar tais providências no prazo de 5 dias após a constatação do problema, concluindo em 60 dias. A comissão processante é responsável por reunir provas, apurar danos, emitir relatórios e encaminhar os autos à autoridade competente. Após o esgotamento das providências preliminares, se a prestação de contas não for apresentada ou o dano ao erário não for reparado, a autoridade deve instaurar a tomada de contas especial. Os prazos para esse procedimento são estipulados, e ao seu término, a autoridade administrativa emite um pronunciamento definitivo sobre os fatos apurados. Finalmente, após todas as medidas para o ressarcimento do erário, o processo é encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná para julgamento. O capítulo 4º estabelece o termo de ajustamento de conduta, TAC, como uma alternativa à instauração de processos administrativos para apuração de responsabilidade ou aplicação de sanção. O TAC permite que o agente interessado assuma a responsabilidade pela irregularidade cometida, comprometendo-se a ajustar sua conduta de acordo com a legislação vigente. Ele pode ser formalizado antes ou durante a sindicância ou processo administrativo em curso e está sujeito a requisitos de admissibilidade. O descumprimento do TAC acarreta penalidades, incluindo multa, e impede a celebração de novo termo por um período específico. Um decreto do chefe do Poder Executivo regulamentará outras questões não abordadas no Código e restrições à celebração do TAC. O título 4º apresenta as disposições finais da lei. O governador do Estado pode emitir enunciados vinculantes para tornar obrigatória a aplicação de decisões judiciais definitivas em situações similares, mediante solicitação do Procurador-Geral do Estado, podendo revisá-los a qualquer momento. As disposições processuais da lei não se aplicam aos procedimentos em andamento, mas apenas aos iniciados após sua vigência.
O chefe do Poder Executivo pode suspender o curso do prazo processual entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, sem realização de audiências ou julgamentos em órgãos colegiados. A lei entra em vigor 180 dias após sua publicação e revoga os dispositivos específicos da Lei nº 6.174, de 20 de novembro de 1970. Letra da lei, é só ler. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Existem pessoas que assistem os vídeos mas não estão inscritas, então inscreva-se no canal e ativar o sininho. Não custa nada. E assim você me motiva a fazer mais vídeo resumo. Compartilhar no grupo de estudos que você participa, talvez alguém goste dos resumos. Abraço. E bons estudos. Fui.